A tão aguardada Assembleia Geral da ONU, em que o presidente da Autoridade Palestiniana apresentou o pedido de adesão às Nações Unidas, terminou sem grandes perspectivas de mudança para as posições israelita e palestiniana. Os mediadores do chamado Quarteto para o Médio Oriente estão a fazer os possíveis para sentar as duas partes à mesa das negociações, mas até agora não conseguiram resultados tangíveis. Comigo está o presidente do Parlamento israelita, Reuven Rivlin. O que é preciso fazer para sentar os israelitas à mesa das negociações sem pré-condições? Of course, we are insisting upon negotiation with no preconditions. Estamos, obviamente, a insistir nas negociações sem pré-condições. Uma das condições é terminar com o conflito. Estamos empenhados em encontrar a paz, não ilusões. Nos últimos 25 anos assistimos a muitas promessas que nos deram ilusões e isso é bastante perigoso. O quarteto, no qual deposita confiança, fez referências às fronteiras de 1967 e também a uma paragem na construção de colonatos. Antes de mais, tem de perceber que o conflito só poderá ser resolvido entre as partes envolvidas. Não há forma de encurtar o entendimento necessário para encontrar uma solução e pôr termo à hostilidade entre israelitas e palestinianos, porque vivemos ambos na mesma porção minúscula de terra. Both of us in the same tiny space of earth. O facto de Mahmoud Abbas ter referido uma solução de dois Estados significa que aceitou implicitamente a existência de Israel. Ele aceitou dois Estados, pelo menos para já. Um Estado palestiniano e outro de todos os cidadãos. Ele ignora a compreensão, não a reclamação, de Israel enquanto Estado judaico. É preciso perceber que existem dois tipos de pessoas e que há um conflito. Ambos julgam ter razão. Antes de falar sobre o Estado judaico, voltemos à questão dos territórios ocupados. Disse que se tratava da pátria de Israel, porque não aceitar que é também a pátria dos palestinianos, que têm direito a aspirar a um Estado independente? Certamente, antes de mais, os palestinianos representam 20% da população israelita, os palestinianos de Israel. 17 deles trabalham para o nosso Parlamento. Estamos todos na mesma terra, acreditamos todos ser esta a nossa nação. Vivemos juntos. Nenhum acordo vai mudar o problema demográfico e as linhas geográficas entre os dois lados. Mas os israelitas aceitaram o acordo de Oslo. Os israelitas aceitaram o roteiro do quarteto. Aceitaram o roteiro norte-americano. Isso quer dizer que a nação israelita está preparada para deixar os territórios ocupados e voltar às fronteiras de 67? Estamos prontos a compreender os palestinianos e viver lado a lado. Infelizmente, os palestinianos pensam que Jerusalém, Tel Aviv e Jaffa são territórios ocupados. São a terra de Israel, não aceitam a ideia. Estou a falar da Cisjordânia, das fronteiras de 1967. Toda a gente, tudo em Israel, é a Cisjordânia. Tem de perceber que o que está situado no lado oeste do Rio Jordão é o lado oeste. As fronteiras de 1967, conforme referido pelo quarteto. Se os palestinianos acreditarem num fim do conflito, teremos de encontrar uma forma para definir de uma vez por todas as fronteiras entre os dois lados. Nesse caso, teremos uma solução. Mas se acreditam que neste momento estão prontos a aceitar 1967 de forma a concretizar as ideias da estratégia passo a passo e avançar depois para 48, nesse caso estamos em apuros. Temos de nos entender. É preciso começar por algum lado. Claro. Não pode tomar as decisões com base em especulações. O facto é que Israel ocupa territórios anexados após a guerra de 1967. E isso não legitima certas porções de terra como parte de Israel.
Israel, that piece of land as part of Israel. Unfortunately, we are not running a negotiation with. Infelizmente, não estamos a negociar com os europeus, mas sim com os palestinianos. Mais de metade dos palestinianos e do Hamas acredita que não há maneira de reconhecer Israel, de todo. Quando estiverem prontos para terminar o conflito e se predispuserem a olhar para o futuro, estou certo de que as negociações diretas nos vão conduzir ao entendimento de que temos de viver lado a lado, com fronteiras abertas. Mas é um processo a dois, não são eles, mas nós. Antes de mais, exijo a mim mesmo fazer aquilo que exijo à outra parte. Infelizmente, Mahmoud Abbas pensa que pode ir até à família internacional de nações para encurtar o entendimento que temos de negociar em conjunto. É algo que não podemos aceitar, de todo. Admite que, ao reconhecer uma Palestina independente, o armamento e as atividades do Hamas e do Hezbollah serão suspensas? I'm not so sure. We have learned and the experience of Israel shows. Não estou assim tão certo. Aprendemos que depois de Israel deixar o Hamas tornar-se num movimento político, eles ganharam a maioria e controlam as ruas de Gaza. O povo diz que nas próximas eleições controlarão a Judeia e Samaria, ou seja, a Cisjordânia. The places of Judah and Samaria, which mean the West Bank. Estabelecer a paz requer muita coragem. Será que Israel está preparada para mostrar essa coragem e dar o último passo para pôr termo ao problema? Com certeza, estamos a rezar por isso. De momento vamos falar de 67, depois falaremos de 48 e mais tarde de 47. Depois disso... Diga-me, está preparado para dar o primeiro passo e remover as fronteiras de 1967? Se me está a perguntar o que se vai passar a seguir depois de levantar as fronteiras de 1967, digo-lhe que terei paz. Teremos de decidir-nos no Knesset, mas posso assegurar-lhe que mais de 80% dos parlamentares, não estou a falar de mim próprio, votará a favor de um acordo que ponha termo ao conflito. Reverend Rivlin, thank you. You're most welcome. Thank you.